Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estava comentando com os meninos que eu acho que eu fico um pouco meio nervoso quando eu venho para cá, porque toda vez que eu chego aqui eu estou gripado, toda vez que eu chego eu já estou ruim, hein? Acho que aquele dia eu fiquei marcado, não fiquei? Obrigado, hein? Aí eu já peço aos meninos para poder arrumar 1 quilo d'água, é 1 quilo mesmo, tá, o que eu quero falar. 1 quilo d'água para não dar problema. Vamos lá para Malaquias. Nós temos tido a oportunidade de expor esse texto, esse livro. Malaquias capítulo 2, os versículos 10 a 16. Não, tá bom. Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Não temos nós, todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós lemos a Tua santa palavra, e agora carecemos da operação do Teu Santo Espírito através de nós. Que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, tão somente. Que o Teu Espírito seja o grande pregador desta noite, falando a cada coração. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. E que nós sejamos conduzidos à adoração do Teu bendito nome. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o casamento é uma das cerimônias mais bonitas de se ver. E é interessante que antes desse período, é um período muitas das vezes ligado a muita diversão, muita alegria, são vários compromissos, várias idas ao cinema, ao shopping, são várias as opções que um casal de namorados tem, depois como noivos. Então, muita euforia está por trás de um relacionamento como esse. Até que então, esses dois que estavam caminhando há algum tempo, decidem que vão se casar. E eles então preparam tudo por um período específico, e chega o grande dia. Se não for um casamento religioso com efeito civil, eles vão antes para o cartório e assinam os papéis, porque o casamento se dá lá. O casamento religioso, a gente entende que quem casa é o Estado, não é a igreja. O nosso entendimento é diferente do que
do catolicismo romano, a não ser quando o casamento que se dá no religioso ele tem efeito civil. E aí o casamento acontece quando eles assinam as papeladas, né? Assinam os documentos, que é um documento do contrato, onde essas duas pessoas agora vão caminhar juntas. Só que esse período todo de preparação e de chegada até, vamos dizer assim, entre aspas, ao altar, a gente tem dois lados. A primeira possibilidade são as famílias muito eufóricas. E famílias que às vezes tias e familiares gostam de se envolver com os preparativos, aí eles vão preparar o bolo, preparar a festa, e aquela reunião de família, e a ida para escolher as roupas, e aquela coisa. Então, aquilo é um evento que move a família inteira. Ao mesmo tempo, tem uma outra parcela que talvez aquele período de preparação é um período meio melindroso, porque talvez existe muita desconfiança. Talvez o pai, a mãe, não se sente tão à vontade com quem o filho ou a filha está indo para se casar. Talvez muitos conselhos já foram dados, mas a pessoa ainda não ouviu. Talvez a liderança da igreja foi envolvida no caso. Talvez outros familiares. Então, o casamento acontece, mas o coração de alguns, talvez principalmente dos pais, está assim um coração meio aflito, meio melindroso, meio com aquela dúvida: será que esse negócio vai dar certo? Eu não estou me sentindo seguro, eu não estou me sentindo segura. E infelizmente, em muitos casos, depois de algum tempo, seja meses, sejam anos, os casamentos acabam. E eles se tornam um grande campo de batalha, os filhos acabam sofrendo nessa história, e chega o terrível divórcio, que é uma dor para a família, para aquele casal e para a família como um todo. Alguns, por conta dessa situação toda, acabam abandonando a igreja, abandonam a fé, as famílias ficam destruídas. E às vezes o casamento ele acabou tão rápido que nós, como convidados, nos lembramos até do que nós comemos no dia da festa. Porque o casamento foi muito rápido, ele foi por água abaixo. E algo que tem nos deixado muito triste é que a igreja contemporânea, a igreja atual, tem visto isso com normalidade. A igreja contemporânea tem visto divórcios com normalidade. Até porque a filosofia é: as pessoas merecem ser felizes. Então, se a felicidade virá pós-divórcio, que seja. O importante é ser feliz. Mas uma coisa já fica certa: nós como igreja, nós como cristãos, jamais deveremos, como congregação ou como liderança, massacrar tais pessoas. Pelo contrário, são pessoas que precisam de restauração, de cuidado, de carinho, de amor, de zelo. E a última coisa que a congregação e a liderança têm que fazer é massacrá-los. Pelo contrário, é caminhar com eles. No contexto do livro do profeta Malaquias, nós temos principalmente os sacerdotes cometendo isso. Os sacerdotes que eram responsáveis pela instrução, os sacerdotes que eram responsáveis por conduzir o culto ao Senhor, eles eram os principais que estavam divorciando-se. Eles estavam abandonando suas esposas e se casando com aquelas que eram ímpias, que serviam a outros deuses. Como eles não estavam ensinando a palavra, automaticamente as práticas estavam erradas. Os princípios estavam jogados para o ralo. E aí os casamentos mistos, eles acabaram se tornando uma ameaça para a teocracia. E o divórcio, um risco para a integridade das famílias naquela ocasião. Nós vimos no texto anterior que o Senhor chamou a atenção desses sacerdotes porque eles estavam prestando um culto inaceitável. Eles não estavam ensinando
como que as coisas deveriam ser, e havia muito desleixo, muita desconsideração com o culto. Eles não estavam ensinando a lei, pelo contrário, eles eram parciais no ensino da lei. E agora Deus diz, mas como se não bastasse, vocês também estão abandonando a mulher da sua mocidade. Então o Senhor, nesses versículos que nós lemos, está dizendo que Ele não aceita um culto fruto de pessoas que não vivem vida piedosa. Às vezes a gente acha que o culto ao Senhor, ele é só isso que está acontecendo aqui e não passa disso. O que acontece antes do culto não tem nada a ver com o que acontece no culto, e nem o que acontece depois tem nada a ver com o que acontece no culto. É como se o culto fosse um recorte da vida. Só que a palavra de Deus deixa muito clara que Deus não aceita um culto divorciado de vida. Porque a adoração se dá em espírito e em verdade. Então Deus não aceita um culto daqueles que estão vivendo de modo ímpio. Porque os sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto, estavam vivendo de modo ímpio. Estavam abandonando suas esposas, estavam se casando com aquelas que adoravam a outros deuses. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4, o Senhor deu uma palavra dura para o povo de Israel em relação a isso. Veja bem, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Agora veja bem, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, o que o Senhor está fazendo aqui nesse texto, nada mais é que aplicando o capítulo 7 de Deuteronômio. Deus está condenando a infidelidade do povo, e com especialidade a infidelidade dos sacerdotes. E eu gostaria de ver aqui estes 2 pecados que o Senhor aponta no texto. O primeiro é o pecado do casamento misto. Veja aí os versículos 10 a 12, nós faremos a leitura novamente. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Sendo nós membros do mesmo corpo de Cristo e filhos do mesmo Pai, nós devemos amar uns aos outros. E esta é a palavra do profeta Malaquias aqui. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Como que nós vamos ser desleais uns com os outros? Nós devemos amar uns aos outros. E lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, Deus chama Israel de seu filho. Se Israel é filha, se Israel é filho de Deus, é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, deveria então refletir o caráter do Pai, e eles não estavam refletindo. Se eu sou leal, se eu sou amoroso, se eu sou bondoso, se eu sou fiel, então vocês devem refletir o meu caráter, vocês devem andar assim como eu sou. Se eu sou o pai de vocês, sejam filhos que se assemelham com o Pai. Se eu sou o Deus de vocês, prestem bastante atenção no meu caráter, na minha moralidade. E aqui eles estavam sendo desleais, e a primeira palavra usada aqui no hebraico é uma palavra que tem uso para infidelidade conjugal, mas também em relação a tudo quanto é tipo de infidelidade. Nós podemos ver isso em alguns textos como Êxodo 21:8, Jeremias 3:20 e Salmo 119, versículo
158. Ou seja, ser desleal é não cumprir a lei, é ser infiel ao que Deus ordenou. E essa deslealdade, ela acontece quando nós, aqui no texto, profanamos a aliança de nossos pais. Aqui existem basicamente duas interpretações para essa aliança de nossos pais. Alguns teólogos entendem que essa aliança dos nossos pais tem a ver com o contrato entre as famílias. Porque quando o rapaz ia pedir a moça em casamento, ele fazia um pacto com os pais dela. Então, a primeira interpretação, profanando a aliança dos nossos pais, é: você está sendo infiel à promessa que você fez ao pai dela, de estar com ela até que a morte o separe. Mas existem também uma outra interpretação, outros teólogos entendem que profanando a aliança de nossos pais tem a ver com os patriarcas. Porque os nossos pais, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles caminharam na presença do Senhor, eles foram fiéis à aliança do Senhor, e vocês, quando fazem o que estão fazendo, estão sendo desleais a uma aliança que vem por séculos, por muitos e muitos anos. Então, seria basicamente essas duas propostas. E eu poderia dizer que as duas podem estar certas, à luz do texto e de todo o Antigo Testamento. O Senhor, Ele sempre viu o casamento misto como uma abominação. Os irmãos podem perceber depois lá em Êxodo 34, e Deuteronômio capítulo 7, Josué capítulo 23 e Deuteronômio capítulo 18. O casamento misto era sempre condenado pelo Senhor, porque trazer a adoradora ou adorador de Deus estranho para dentro da comunidade era tornar a comunidade impura, imunda. E aquela família poderia contaminar as demais. Então Deus nunca concordou com o casamento misto. Vocês não devem se casar com os povos de fora. Vocês têm que casar com as pessoas de dentro. Os de fora, vocês não devem nem ao menos fazer qualquer tipo de aliança. Nós vimos isso lá em Deuteronômio capítulo 7. E aqui o problema do Senhor não tinha a ver com questão racial. Não é que Deus não queria que, por exemplo, um israelita se casasse necessariamente com um moabita. O problema tinha a ver com o serviço. Porque o moabita servia a um Deus e o israelita servia a outro Deus. A questão não tem a ver se era casamento entre brancos, brancos com negros, ou negros com brancos, ou pardos com brancos. A questão não era essa. A questão não era um argentino casando com um brasileiro. A questão é quem o argentino serve, quem o brasileiro serve. A questão era essa. Tanto que nós temos um texto na Escritura, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, que diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Ele está proibido. Quando você lê o texto de Deuteronômio 23, versículo 1, você pensa assim: moabita, Ruth. Mas veja lá em Ruth capítulo 1, versículo 16: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela se converteu. Ela era moabita, mas ela servia ao Deus de Israel. Então, por isso que quando Boaz toma Ruth, não foi um casamento misto por ela ser moabita, mas ela servia ao Deus de Israel. Ela abandonou o Deus Camus, que era o Deus dos moabitas, para servir ao Deus de Israel. Muitos casamentos mistos foram introduzidos no período de Malaquias. Esdras e Neemias, por exemplo, trataram muito isso nos seus livros. Capítulo 9 e 10 de Esdras, capítulo 9, 10 e 13 de Neemias, nós vemos esse problema sendo levantado. Nós temos que nos lembrar também que Salomão, ele introduziu o casamento misto como o grande responsável pela divisão do reino depois.
A divisão do reino de Israel que vai acontecer e posteriormente o cativeiro babilônico tem como ponto de partida os casamentos mistos de Salomão. Porque aí o povo começou a se envolver com idolatria. Então tudo aconteceu e acabou culminando no cativeiro babilônico. Porque Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 7, que a ira do Senhor acenderia contra o povo. Porque se o povo se envolvesse, se contraísse matrimônio com os filhos das nações, Deus iria vir com ira sobre o seu povo. Aqui no tempo também de Esdras e Neemias, os sacerdotes e levitas estavam não só conduzindo o povo a esses casamentos mistos, mas também os próprios sacerdotes estavam agindo assim. Tanto que o versículo 11 diz, profanou o santuário do Senhor. Judá profanou o santuário do Senhor. E aqui também existem duas interpretações. A primeira é que santuário seja uma referência ao sacerdote, ou seja, porque os sacerdotes estão cometendo isso, o santuário se referindo ao templo, ao tabernáculo, mas também santuário, alguns teólogos traduzem o termo hebraico como santa semente, e aqui tem muito a ver com toda a Escritura, porque se os irmãos forem para Gênesis, capítulo 3, verão que o Senhor diz para Adão e Eva que a partir daquele momento da queda, haveria na humanidade duas descendências. Só existe dois tipos de gente no mundo. Você pode pensar assim, não, Arthur, tem os brasileiros, os argentinos, os asiáticos. Não, só tem dois tipos à luz das Escrituras. Os que são da semente da mulher e os que são da semente da serpente. Só tem esses dois. Tanto que em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, que é um texto assim até bem polêmico entre os teólogos, diz que quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, Deus disse, eu me arrependo de ter criado o homem, e a partir dali vem o dilúvio. Aí fica aquela discussão lá no texto, e uma das interpretações mais próximas ao que o texto quer dizer, é de que a semente santa se misturou com a semente da serpente. Ou seja, os descendentes de Sete começaram a se envolver com os descendentes do diabo. Ou seja, aqueles que servem a outro Deus. Aqueles que não são da linhagem do Senhor. Ou seja, a semente santa se envolvendo com a semente ímpia. Então é muito provável que essa seja a melhor interpretação. O versículo 12 é um texto muito difícil de ser traduzido, inclusive os tradutores das Bíblias, eles têm muita dificuldade para traduzir esse texto por causa do conteúdo lá no hebraico. O texto diz, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. E aí é um texto que a gente consegue trazer 1 Samuel capítulo 15 para aqui, que é o momento onde o Senhor chama a atenção de Saul pela boca de Samuel, porque Deus disse para Saul que ele deveria matar todos os amalequitas e tudo que eles tinham. Só que aí quando chega lá, Saul vê algumas ovelhas assim, bem gordinhas, bem bonitinhas, bem perfeitinhas, e ele pensa bem, eu acho que isso aqui vai dar uma oferta daquelas, e eu vou levar e vou apresentar ao Senhor. E aí chega lá, Samuel diz, o que você fez? Não, eu trouxe para poder ofertar ao Senhor. Eu falei assim, mas Deus falou que era para você trazer? Não, mas eu achei que seria interessante, porque elas são tão bonitas. Não, Deus falou para você para destruir tudo. E aí tem aquele texto tão famoso, mas antes obedecer do que sacrificar. Você quis prestar culto ao Senhor, mas esse culto não é fruto de obediência. Você não obedeceu à ordem do Senhor. Então Deus Ele é correto e Ele quer que o seu povo viva em fidelidade, em lealdade. E aqui eu gostaria, à luz desses versículos e desse primeiro ponto, trazer duas aplicações para nós. O que esse texto tem para nós hoje? Primeira coisa, que o texto, à luz do Novo Testamento, dá a base, óbvio,
para que crentes se casem com crentes. Cristãos devem se casar com cristãos. Isso não foi uma lei para o Antigo Testamento. Isso vale para nós hoje. Nós temos dois textos, basicamente, que é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, e 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17. E 1 Coríntios capítulo 7, 39, nós temos o caso onde aquela mulher, onde Paulo fala de uma mulher que foi abandonada pelo marido, e lá no capítulo 7, versículo 39, Paulo diz assim: quando este morrer, quando o seu marido que te largou morrer, você case de novo. Agora, case no Senhor. Case no Senhor. Então, hoje, cristãos continuam tendo que se casar com cristãos. E quando eu falo cristãos devem se casar com cristãos, eu não estou dizendo presbiterianos se casando com presbiteriano. Eu estou dizendo cristãos se casando com cristãos. Porque você pode ser presbiteriano e não ser cristão. A questão é cristãos se casando com cristãos, porque senão você mistura a semente. A semente santa se mistura com a semente ímpia. A semente santa se mistura com a semente ímpia. E nós somos chamados, a Escritura, a vivermos desta forma. O casamento e a família, eles vão sofrer grandes consequências se isso não for obedecido. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que não se casaram e às vezes elas estão flertando com descrentes e a gente fala e a pessoa diz assim: mas eu conheço fulano que casou e deu muito certo, depois fulano se converteu, etc, etc. Isso é 1 em 1 milhão. A quantidade de casos que você encontra de pessoas que têm um casamento desastroso é muito maior. É muito maior. A pessoa que é cristã, ela não consegue se envolver direito com a igreja, porque o descrente não deixa. Aí depois você tem a criação do filho. O cristão quer criar os filhos na disciplina de uma estação do Senhor, e o descrente não está nem aí com isso. São princípios, são valores diferentes. Arthur, e o que eu faço? Sendo que eu já entrei nessa. Que Deus tenha misericórdia de você. Continue, seja bênção no seu lar, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Ganhe o seu marido ou ganhe a sua esposa pela vida que você tem com o Senhor, sendo piedoso, sendo piedosa. Isso não te dá motivo para o divórcio. Já que eu me casei com um descrente, eu posso me divorciar. Não. Não vai para essa não, que não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz: seja bênção na sua casa, porque os seus filhos serão abençoados por causa de você. Continue firme, ore pelo seu cônjuge que ainda não é cristão, para que Deus por misericórdia o alcance e faça a diferença na sua casa. Depois dos versículos 13 a 16, o profeta Malaquias levanta outro pecado que estava acontecendo, que é a infidelidade em relação ao divórcio. Os versículos 14 a 16 diz o seguinte, versículo 13 a 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus na Escritura sempre é trazido com a figura de um noivo. E aqui Israel é descrito como, Judá, melhor dizendo, é descrito como noivo. E a filha aqui, filha de uma outra pessoa, né? E o que Malaquias está levantando aqui é que Judá tem sido infiel com a aliança feita com essa filha de outra
pessoa. Ou seja, o laço matrimonial estava sendo rompido. Quando a gente vai para o Código de Hammurabi, que é um material lá do século XVIII, antes de Cristo, ele decretava que o casamento era um contrato legal que precisava ser feito com os documentos apropriados. Mas o povo de Israel, além de uma questão documental, tinha convicção de que o casamento não era uma aliança, em primeiro lugar, com a pessoa. Era uma aliança com Deus. E Deus era testemunha. Então, quando um israelita se casava, ele tinha convicção de que o pacto era feito com Deus. E aquela pessoa era agregada, digamos assim. É ele fazendo um pacto: Senhor, eu prometo estar com ela. Eu prometo amar. Eu prometo. Então é um pacto aqui, ó. E a pessoa recebia o pacto de lambuja, vamos usar essa expressão, que eu não achei uma outra. Mas esta aliança vinha em primeiro lugar com o Senhor. Esse versículo 15 é um versículo muito difícil também de interpretar. Tem um teólogo chama J. Baldwin, ele diz o seguinte: impossível tirar algum sentido do hebraico como ele está, o versículo 15. E por isso todas as traduções, inclusive as versões antigas, contêm um elemento de interpretação. Então aqui o que nós temos, na verdade, é uma interpretação do texto no hebraico, porque ele é muito difícil, a construção dele é muito difícil. Mas a maioria das interpretações, das traduções, traz a ideia de que Deus fez com que estas duas pessoas, que eram dois corpos, duas carnes, se tornassem uma carne só. E aqui tem harmonia com o texto de Gênesis, porque Deus disse: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E Jesus chama esse texto quando ele está explicando lá em Mateus capítulo 19 a respeito da questão do divórcio. E a questão levantada inclusive por Jesus, melhor dizendo, pelos fariseus, lá em Mateus capítulo 19, tem a ver com Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Porque lá fala que o homem pode dar carta de divórcio. E aí, se a gente for lá para Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9, que é o texto paralelo de Mateus 19, Jesus respondeu assim, lá em Marcos 10, de 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E por isso que Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta, aos versículos 10, 11, depois 15 e 39, Paulo diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Uma palavra que um teólogo, Ian Duguid, ele põe a respeito desse texto, um comentário que ele faz a respeito desse texto, que é muito interessante, eu gostaria de ler na íntegra, onde ele diz assim: divórcio nunca é um final certo para um casamento. Divórcio é um rasgamento trágico em pedaços do que Deus criou para ser costuras inteiras. Sempre é o resultado de corações duros, de atos e atitudes pecaminosas, completamente fora do propósito pelo qual Deus criou o casamento. Deus fez o casamento para ser até que a morte o separe, e nós deveríamos lutar vigorosamente por isso, submetendo nossas próprias preferências e desejos pessoais ao belíssimo desejo de Deus. Alguns casamentos simplesmente não podem ser salvos, e diante das circunstâncias, o divórcio se torna a última e pior opção.
um triste reconhecimento de uma realidade dolorosa. Então, o casamento ele foi designado por Deus e o divórcio ele entra na história. Jesus fala isso para os fariseus. O divórcio ele é possível por causa da dureza do coração de vocês, porque o certo é a reconciliação. O certo é o perdão, é a reconciliação e não o divórcio. Por isso que esse teólogo diz que é a última e pior opção. O Antigo Testamento reconhece essa falha por causa do nosso coração humano. E tem um puritano, chama Thomas More, ele escreveu uma paráfrase desse texto, e eu gostaria de lê-la também, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, aos sacerdotes: a mulher que você abandonou foi a companheira daqueles dias iniciais e mais brilhantes de sua vida, quando na flor de sua jovem beleza, ela deixou a casa de seu pai e compartilhou em suas primeiras lutas e se alegrou em seu sucesso posterior. Que caminhou de braço dado com você ao longo da peregrinação de sua vida, torcendo por você em seus julgamentos por seu gentil ministério. E agora, quando a flor de sua juventude desapareceu e os amigos de sua juventude se foram, quando seu pai e sua mãe que ela deixou por você estão no túmulo, então você cruelmente a expulsou como uma coisa desgastada e insulta suas mais sagradas afeições, colocando uma idólatra e pagã em seu lugar. Você abandonou a mulher da sua juventude para se casar com quem não serve o mesmo Deus que você. Outro teólogo, Thomas Brookham, que é teólogo não, jornalista e escritor norte-americano, ele disse que a geração de homens e mulheres que viveram durante a Segunda Guerra Mundial reconhecia a severidade do casamento e não tinha o divórcio como opção. Mas atualmente as pessoas acreditam que o divórcio sempre é a saída mais fácil. Sempre é a saída mais fácil. A Universidade de Chicago fez uma pesquisa com pessoas que quase se divorciaram e com aquelas que se divorciaram, e os pesquisadores eles constataram que casais que decidiram continuar juntos foram influenciados por casais amigos. E casais que chegaram ao divórcio foram influenciados negativamente por casais amigos que estavam já no segundo casamento e que falavam muito mal do primeiro. Então foram influenciados a se divorciar. Foi uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago. Um teólogo chamado Edward Gibbon, ele diz que uma das 5 razões da decadência do Império Romano foi o divórcio. Porque o divórcio foi minando as famílias. Foi acabando com as famílias, e aí o Império Romano, ele implodiu dentro. Por isso que o texto aqui diz... versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Veja que o repúdio e aquele que cobra de violência as suas vestes estão caminhando juntos, porque a palavra aqui do profeta Malaquias é de que essa injustiça da violência é a mesma coisa do divórcio. O divórcio é uma injustiça, é uma violência. É rasgar 2 corpos. O divórcio é rasgar 2 corpos que estão unidos uma só carne. Hernandes Dias Lopes declara que o divórcio não foi instituído por Deus, não é da vontade de Deus, é uma quebra de uma aliança feita na presença de Deus, é a falta do cuidado de si, do cônjuge, a falta de bom senso, provoca dor à pessoa abandonada, traz graves problemas para os filhos, provoca uma crise espiritual e é uma quebra da comunhão com Deus na vida da pessoa que abandona seu cônjuge e também provoca o repúdio e a indignação do Senhor. E a gente tem que sempre se lembrar de Efésios capítulo 5, porque em Efésios capítulo 5, Paulo diz que marido e mulher, no casamento, dramatizam a relação Cristo-Igreja. Então o divórcio seria o mesmo que Cristo abandonar a igreja, ou que a igreja abandonar Cristo.
Porque Paulo vem dizendo, se os irmãos prestarem atenção no texto, ele diz assim: as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, etc, etc. Depois, maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. E ele vem construindo os argumentos, até que quando chega no versículo 30, Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, porque o casamento é um drama da relação Cristo-igreja, onde maridos fazem o papel de Cristo e a mulher faz o papel da igreja. Então o divórcio é a mesma coisa de separar Cristo e a sua igreja, é separar o cabeça do corpo. É uma violência, por isso que o texto no versículo 16 diz que é algo violento. E aqui eu gostaria de trazer algumas aplicações. Seu casamento é uma aliança com Deus. Antes de ser uma aliança com seu cônjuge, é uma aliança com Deus. Diante de Deus você disse: eu prometo amar-te, cuidar de ti, ser-te fiel, até que a morte nos separe. E essa aliança não foi feita em primeiro lugar com a pessoa, foi feita com Deus. Então, quando existe o rompimento é feito com Deus, porque Deus foi testemunha e é testemunha do seu casamento. Às vezes eu fico preocupado porque nós, como igreja evangélica, nós temos tratado com muita naturalidade o divórcio, com normalidade, quando não deveríamos. Eu sei que o catolicismo romano tem uma visão equivocada do casamento, porque eles entendem o casamento como um sacramento. Só que o catolicismo romano tem uma visão mais pura de casamento do que a nossa. Se você for para o catecismo católico, toda a definição de casamento no catecismo católico, Arthur, assino embaixo. Porque é Bíblia. Apesar de se tratar de uma igreja apóstata. E às vezes nós tratamos o casamento com desleixo. Muitos pastores, oficiais, já estão no 2º, 3º, 4º casamento. O casamento começa e acaba toda hora. E a igreja... E a gente sempre com aquela coisa de perdão, graça, a coisa não é assim, a gente tem que parar com legalismo. Eu sei. Agora, entre legalismo e libertinagem tem Bíblia. E o que a Bíblia diz? Então, irmãos, possua uma visão santa de casamento, uma visão bíblica de casamento. Casamento não é qualquer coisa. Casamento não é igual namoro, que você começa hoje e acaba amanhã. Ninguém é obrigado a casar com ninguém, mas depois que casou é obrigado a ficar até o final. À luz das Escrituras, sim. A não ser que você foi para o altar debaixo de arma. Só se isso aconteceu. Agora, se isso não aconteceu, sair dele é uma decisão sua contra a vontade de Deus. À luz das Escrituras, irmãos, só existe 2 possibilidades do divórcio. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 19, adultério. Somente em caso de adultério é possível, não obrigatório. Tem um pessoal que trata Mateus 19 como obrigação. A pessoa já está querendo divorciar, descobre um adultério, pica o pé. Não, lá não é isso que Jesus está dizendo ali. Jesus está dizendo ali que é possível o divórcio nesse caso. No entanto, o correto é o quê? A reconciliação. E a segunda possibilidade de divórcio apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, é se caso a parte descrente decide separar. Aqui no caso, lá em 1 Coríntios capítulo 7, são 2 pessoas que se casaram, uma se converteu e a outra não.
E agora, a pessoa que não se converteu não quer continuar casada com aquela que se converteu. Então ela decide ir embora. Nesse caso, Paulo diz, então, que ele parta. Mas quando chega no versículo 39, que é o que nós vamos falar logo depois, Paulo diz assim, quando este morrer, se case somente no Senhor. Porque fora dessas duas possibilidades bíblicas, qualquer tipo de divórcio é pecado. Essa coisa de incompatibilidade de genes, essas coisas aí por aí afora, tudo é pecado. Tudo pecado. O novo casamento só é possível à luz das Escrituras de duas formas. Viuvez, Paulo trata isso em 1 Timóteo. A viuvez é possível casar novamente. E a segunda, a parte traída num caso de adultério. Mateus 19. Ele diz que a parte traída pode contrair novas núpcias, mas a parte que traiu, se casar novamente, estará em adultério, e quem se casar com ela estará em adultério. Isso é o que Jesus falou em Mateus capítulo 17. E o que eu estou falando aqui tem amparo na nossa confissão de fé. Se os irmãos depois quiserem abrir o capítulo 24, que fala de matrimônio e divórcio. Que é exatamente isso, as duas possibilidades, tanto para divórcio quanto para novo casamento. Fora dessas duas possibilidades, é pecado. É pecado. Novo casamento só nesses dois casos. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, diz para aquela mulher, né, no caso, usando aquela mulher, né, enquanto este vive, está ligada a mulher ao marido. No entanto, assim que morrer, ela está livre para se casar, porém no Senhor. E aqui, Malaquias confrontou os sacerdotes por causa disso. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo também, ele confronta, ou melhor, ele traz as aplicações para a liderança, para os oficiais da igreja, que devem ser padrões para os fiéis. E por isso que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 1 a 6, onde ele fala dos oficiais, ele afirma que um dos critérios para os oficiais é serem maridos de uma só mulher. Então, também tem a ver com isso, não é só o caso, porque se estando ligada a outra enquanto esta vive, então, à luz das Escrituras, é um caso de poligamia. E 1 Timóteo capítulo 3 fala exatamente contra isso. Irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações cristocêntricas para a gente caminhar para o final, porque se a gente termina num texto como esse, está todo mundo no inferno. Mas aí vem a palavra de Deus em Cristo Jesus. Israel foi seduzida por falsos deuses. Israel foi infiel. Israel não foi obediente. Os sacerdotes não foram obedientes. Eles desonraram o pai. Mas teve um sacerdote que veio e foi obediente. Esse sacerdote é Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Cristo disse que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoáveis. E a blasfêmia contra o Espírito Santo nós entendemos que é a rejeição do Evangelho. E de fato, não há salvação para aqueles que rejeitam Cristo Jesus. Não há salvação para aqueles que rejeitam a operação do Espírito Santo. Agora, todos os outros pecados são perdoáveis, desde que exista confissão, reconhecimento de pecado e confissão. A gente tem que se lembrar que nós, como igreja, somos uma mulher adúltera. Lá em Oséias, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Deus disse que o povo dele, ele se casou com uma prostituta. E olha a linguagem de Ezequiel, capítulo 23, versículos 19 a 21, e eu fiz questão de trazer na nova versão internacional, a NVI, porque a linguagem fica ainda mais pesada. E eu só tenho tranquilidade para ler esse texto, porque é Bíblia. Senão eu ficaria um pouco corado de vergonha. Olha o que Ezequiel falou a respeito do povo de Deus. E isso aqui vale para nós. Ela, no caso Israel,
ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. De modo que você ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Isso é Deus falando a respeito de Israel. É Deus falando a respeito de nós. Nós, irmãos, somos a igreja do Senhor. Sim, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Sim, mas nós somos adúlteros. Você não é tão fiel assim como você acha que é. Você está em busca de amantes todos os dias. O dinheiro tem sido seu amante, o sexo tem sido seu amante, a pornografia tem sido seu amante, os bens têm sido seus amantes, o status social tem sido seu amante, o seu casamento tem sido seu amante, os seus filhos têm sido seus amantes, porque nós somos seduzidos pela carne, pelo mundo e pelo diabo a todo tempo, assim como Israel foi. E nós só temos condições de herdar a vida eterna porque o sangue de Cristo nos cobriu de todo o pecado. E por isso que lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, o texto diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa pureza da igreja não vem de você. Essa lealdade da igreja não vem de você. Essa santidade da igreja não vem de você. Vem da justiça de Cristo imputada sobre você. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, o texto diz que Cristo Jesus é aquele que vai apresentar a igreja sem ruga. Porque hoje vocês têm ruga. Sem defeito, porque vocês são defeituosos. Mas um dia, nós não teremos mais defeito, porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. E um dia nós receberemos da coroa da justiça, porque Ele conquistou a nossa entrada em novos céus e nova terra. Foi só por causa dEle, porque você e eu somos uma prostituta que foi alcançada por Cristo. Nós somos uma mulher adúltera que foi alcançada por Cristo Jesus. Só que às vezes a igreja não gosta de ouvir essas coisas. A gente não gosta de ouvir essas coisas. É uma palavra muito dura para nós irmos embora para casa. Mas eu não quero que você fique com essa parte. Eu quero que você fique com a parte que Cristo Jesus, mesmo você sendo uma adúltera que você é, te lavou, te remiu, te fez nova criatura, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então você tem que sair daqui não pensando que você é uma prostituta, mas que você é uma prostituta que foi alcançada pelo poder de Deus, que foi transformada pelo poder de Deus, que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. Então, não existe, irmãos, culto sem vida, porque o problema aqui é que o culto estava divorciado de vida. E Deus diz ao povo: não, vocês têm que ter vida comigo. Se vocês não tiverem vida comigo, vocês não vão prestar um culto que eu aceito. Vocês precisam prezar pela fidelidade bíblica, por uma cosmovisão bíblica de casamento. E nós devemos olhar para os nossos casamentos e termos uma visão bíblica a respeito de casamento. E por último, nós somos chamados à luz desse texto ao arrependimento, para que então Deus nos purifique todos os dias, conserte a nossa vida todos os dias, e nós possamos prestar um culto ao Senhor, um culto em resposta à palavra do Senhor. Quando você vive de segunda a sábado o Evangelho, e então vem para o domingo prestar um culto aceitável ao Senhor. Vida piedosa tem a ver com culto.
culto sem vida piedosa é inaceitável, de acordo com a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a ter uma visão mais santa da sua palavra.